também aos que nos acompanham pela internet e pela população. Começar com informações da nossa semana. Estivemos reunidos com o secretário de governo, Dr. Daniel, e o representante da empresa Ziga, onde estamos em várias conversas e negociações para que a gente consiga novamente o convênio com o Armazém da Família em Curitiba, ou convênio com Curitiba, ou por questões nossas próprias do município, que a gente consiga colocar na ferraria. E o meu sonho também, quero até conversar com a vereadora Cléia, que nós pudéssemos fazer no Itaquí, que é produtos de boa qualidade a preços muito bons também. Segundo o que nós estávamos conversando, 35% abaixo do valor que tem nos mercados aí. Então isso para o pessoal de baixa renda, o pessoal, né, que depende disso, né, que ganha salário muito, vai ajudar muito. Um exemplo, nós estivemos conversando, uma compra aí no mercado daria uns R$450, com o Armazém da Família R$150, R$180, são os mesmos produtos de boa qualidade. E era um benefício, principalmente o povo da ferraria, usava muito fazer essa compra nos Armazéns da Família dentro de Curitiba, e ajudava muito, em torno de 600 a 700 moradores, famílias, né, que se compra com famílias, que tinha esse benefício dentro da comunidade. E em conversa bem adiantada, eu acredito que nós vamos conseguir intermediar junto com a prefeitura para que tragamos novamente esse benefício e estender para o Itaqui. Então, quero na sequência estar conversando com a vereadora para explicar melhor como funciona o projeto e a gente conseguir fazer. Então, tem empresa que ela vem e ela fez toda a questão de logística, até mesmo com funcionários. Então, acho que vai ser um projeto bem bacana, vai ajudar muito o nosso povo. Também estivemos encaminhando ao executivo um pedido de operação concentrada dentro da ferraria, com maquinário para roçada, limpeza de entulho, córregos também na região. Nós estamos entendendo assim, se for, nós estamos aqui várias vezes cedendo as nossas máquinas da ferraria para toda a Campo Largo, para que façam força-tarefa nas regiões. Então, nós entendemos que na ferraria também, havendo a força-tarefa, depois, no decorrer do tempo, as máquinas que nós temos dentro da comunidade vão conseguir administrar e dar a qualidade que foi deixada na força-tarefa. E tem muita, e com esse tempo de chuva, o que houve, né, esse tempo chuvoso que nós tivemos, muito entulho, muitas coisas, lixo jogado nos córregos, né, que está dando problema. E a gente entende que solucionando esse ponto, depois para a manutenção vai ser mais fácil, que a ferraria consiga, dentro do centro de atendimento, organizar isso. Também, mais uma vez falando de lixo, a vereadora Cléia sobe aqui na tribuna, fala sobre a questão do lixo, e eu sempre também batendo essa tecla, que aqui ao lado, na Francisco Xavier de Almeida, constatamos uma acúmulo grande de lixos e entulhos, mais uma vez. Encaminhamos um pedido à Secretaria do Meio Ambiente, mesmo sem secretário, mas ainda há a Secretaria, que está agora a responsabilidade do DAI, do secretário DAI, do Urbanismo. E o ADIR, muito prestativo, como sempre, já tirou, acho que parece, não lembro se foi dois caminhões, quarta, e hoje estava terminando o serviço. Na quarta, parece que foi 2 caminhões de sujeira, e hoje novamente estava lá, a gente vai dar mais uns 2 ou 3 caminhões. Novamente, né? Então, quero agradecer e também quero deixar à disposição dos nossos moradores, da nossa população, que quando ver alguém jogando, vai desde cachorro morto, gato, bichos mortos, jogam, lixo de todos os tipos de espécies, sofá, fogão, que tem, eles jogam nesses terrenos. Então, que a população denuncie. Esse é o primeiro ponto. Nós fazemos a nossa parte, não deixar que essas pessoas façam esse tipo e continuem ainda fazendo esse tipo. Tem coleta coletiva, tem como se chamar ao caminhão que venha buscar restos de árvore, quando se corta grama e tudo, então não tem por que sair jogando pela cidade.
E o número é 0800 645 0506. Tem que denunciar. A coleta, o serviço de coleta existe. E agora nós temos também que fazer a nossa parte. E essa questão de buscar galhos de árvore, corta-flora, essas árvores, gramas, é só ligar, o caminhão vai buscar também. Então nós temos que fazer a nossa parte, denunciar, e também quem quiser buscar, que busque na sua residência, esse é o telefone. Também participamos no último dia 1º, era o dia da mentira, mas para nós foi uma grande verdade, que foi a Academia ao Ar Livre, ao lado do Colégio Professor Edícia, na Ferraria. Nosso agradecimento mais uma vez ao prefeito, que atendeu uma reivindicação antiga da comunidade, isso há mais de 12 anos. Mas está aí. Eu espero que seja a primeira de muitas, com muita luta. Nós que estamos lá sabemos, e aqui vereadores que já estavam no mandato passado sabem da luta que foi para se conseguir a primeira. E toda luta tem que ser valorizada, porque se demora para se conseguir. E mais o nosso cuidado é justamente disso, que as pessoas, que a nossa população dê valor. A mesma coisa que a vereadora Celina estava falando aqui, nas questões de, infelizmente, porque o espaço daquele, na janela, eu entendo que foi um adulto que passou, foi criança. Então nós temos que, novamente, e continuar sempre, nunca nos cansarmos de levar informatização, conscientização às nossas crianças. A academia, a escola, não é da prefeitura, não é dos vereadores, não é do secretário, é da população. E assim tem que ser cuidado. E nós temos que cuidar como se fosse mais um espaço da nossa casa. A vereadora Sueli falou isso perfeitamente também no dia da inauguração. Cuide, quiserem, porque é difícil para que a gente consiga benefícios como esse. Então, temos que cuidar e zelar. Também, mais uma vez, eu venho falar... não quero agradecer. Eu quero primeiro agradecer o tapa-buraco emergencial que fizeram no Mato Grosso, que deu uma amenizada na situação lá. Está longe do nosso reperfilhamento, mas eu tenho um sonho, Rubens, que constantemente vai à região, tem a família lá. Mas pelo menos agora deu uma amenizada para o buraco emergencial, e nós estamos em busca, novamente o prefeito falou isso lá na quarta-feira, de conseguirmos emenda por reperfilhamento. Nós precisamos sim, e urgentemente, um reperfilhamento em toda a extensão da Mato Grosso, porque o que tinha sido feito era para 10 anos, já estava há 20 e poucos, está no momento. Então nós estamos em busca e novamente dizer aos vereadores que quem tiver um deputado federal, amigo, que queira nos ajudar com emendas, para que cada um doando um pouquinho, a gente possa, será muito bem-vindo. Mais uma vez sobre o buraco na ponte de Passaúna, mas dessa vez vai. Mais uns 15 dias eu acho que vai ter. Quando nós fizemos o primeiro pedido, o buraco era desse tamanho. Agora o buraco precisou de um engenheiro para ver. Precisou do engenheiro para ver o tamanho do buraco, porque já estava afetando a ponta. Mas quando a gente fez o primeiro pedido, eu briguei de polaco, cobrei do polaco. E quando a gente fez o primeiro pedido, uma calçada, uma parte da lajota da calçada fechava. Hoje nós precisamos de um engenheiro, porque lá o parte do lote. Tomara que a ponta não caia no buraco. Não, está bem tranquilo. Agora, eu estava bem temerosa quanto a isso, mas o engenheiro foi lá e falou que não tem problema. Vai ter feito uma armação para fazer uma laje lá e vai ficar bom. Mais uns 15 dias estão só arrumando mais uma ponte no interior e vão lá nos ajudar. Também quero agradecer mais uma vez a empresa de ônibus Transpedale, Campo Largo, porque a parceria é muito boa, eles nos atendem. Quando a gente há diálogo, vereador Josley, quando há diálogo, você conversar com as partes decidirem de tentar entender e de resolver o problema junto, as coisas saem. Numa conversa que, bem informal, até que o Nelson comentou com o Amarildo, da questão que agora nós temos o Timbutuba Ferraria. Ele vem, mentira, Rebouças, Timbutuba. Ele vem, ele ia até o Coscote, agora ele estava indo até o Luiz Júlio, lá perto do comércio do vereador Dirceu, fazia a volta e voltava. Numa conversa informal, e a gente vendo ali a situação dos moradores do São Luís, nós fizemos a ele
mais uma proposta, digamos assim, a empresa de ônibus, mais uma de tantas propostas que a gente faz, de que quando chegasse no mercado do vereador Dirceu, ali, né, descesse pela aquele asfalto novinho, né, fizesse a volta pela passarela e voltasse pelo Júlio. Ajudaria, porque aquela comunidade não é atendida por nenhuma linha de ônibus. E hoje, muito feliz, com a Marido veio com a notícia que a partir do dia 19 de abril será dado início a esse novo trajeto, atendendo a população de São Luís. Então, eu sou muito grata. E uma notícia já na era bolha, por mais de uma segunda, melhor ainda, que nós estávamos com a questão de ter sido extinto as linhas Campo Largo e a Tipo Estrada Velha, estava Santa Ângela e o Rebouças tinham tudo com a Fazenda Linha. Só porque não foi, né, com o caminhar, que vai, como diz o vereador Notato, no caminhar da carroça, que as abóboras se ajeitam. A gente foi vendo que estava dando problemas nos horários. Então, eles passavam dois juntos, o Rebouças e o Santa Ângela passando junto, e ficavam um longo período sem ônibus nenhum. E nós novamente, com conversa com a empresa, mandamos ofício, e hoje também ele nos trouxe a informação de que a partir do dia 19 do 4 vai ser 19 agora de abril, vai ser ajustado esses horários. Então, vamos ter 2 horários, né, de ônibus indo e vindo, que vai atender a nossa população da Ferraria. Então, muito contente com esse benefício para a nossa comunidade. E até mesmo nós estávamos conversando de como é bom conversar, igual vi aqui a fala do vereador, da vereadora Cleia com o presidente, dizendo sobre a questão de nós termos um carro. Nós estamos aqui, eu entendo, esse é o meu vejo da vereadora Fernanda, que nós estamos no mesmo barco, nós estamos para ajudar, né, mutuamente, seja executivo, seja no judiciário também. Nós estamos para fazer essa conversa. E de todas as maneiras, pensando em quê? Levar o bem para a população. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós decidimos lá atrás nos candidatarmos, porque nós tínhamos esse entendimento de levar o melhor para a nossa população. Então, o que nós pudemos fazer, como nós fizemos aqui, voltando à portabilidade dos funcionários, isso é ótimo. Tem funcionários SUS aqui, tem funcionários SUS e tem lugares que precisam de funcionários. É o jeito que nós estamos de nós nos ajudarmos e levamos a comunidade. Conversei agora essa semana também com o prefeito na questão da rádio, do rádio dentro das viaturas da Guarda Municipal, porque assim, dentro do centro, né, o nosso policial Guarda Municipal está aqui, sabe, não vai me deixar mentir, se eu estiver errado pode corrigir. Dentro do centro, o celular não funciona perfeitamente. Dentro do centro já é difícil um policial conversar com o outro falando da base no celular. Imagina bater, imagina Ferraria. É complicadíssimo. Para isso o rádio. Mas daí o rádio não funciona. A nossa viatura, infelizmente, da Ferraria, o rádio é muito ruim, não pega de forma alguma. E já tem esse projeto para a compra desse equipamento. E eu espero, e hoje em conversa com o secretário de orçamento, nós estamos falando justamente disso, que virá boas notícias a partir de maio. Segundo que eu conversando com os guardas municipais, o nosso pessoal, que com esse equipamento novo, a frequência dele é tão boa que os nossos guardas municipais vão poder conversar com os guardas municipais do litoral, Araucária, toda a região metropolitana. Isso é ótimo, porque interage, mas, né, um cuidando, ajudando a cuidar do outro. Se tem algum veículo suspeito daqui, nós temos como passar informações, foi em direção à Araucária, nós temos como fazer essa parceria com as guardas municipais de toda a região metropolitana e também do litoral, que me deixou mais feliz ainda, mais um minuto, senhor presidente, para completar, mais feliz ainda com essa possibilidade do alcance. Então, eu acredito aos guardas municipais que a partir de maio nós vamos ver como vai ficar a arrecadação
IPTU, IPVA no nosso município, em todos os impostos, e eu acredito que vai conseguir a rúbrica por orçamento, né, assinatura por orçamento, e até tem que pelo menos para ajudar vocês no valoroso trabalho que vocês têm dedicado à nossa população. E para terminar como de costume, a minha frase da semana: caráter e respeito não se dizem, se tem, mostra-se com atitudes. Então, boa semana, Deus abençoe a todos. Estava aqui o vereador Mutibini, dando uma saudação para ele, pai do nosso